colega da educação, formada também em Direito, e também tem experiência na gestão de trânsito. Quero agradecer também os estudantes da Unifanap, que estão aqui engajados nesse projeto, tá? Parabéns para vocês também. Então, hoje a nossa palestra é sobre o uso das tecnologias nas relações pessoais, escolares e familiares, do programa Escola e Comunidade, PROEC. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, gratidão. Vamos lá, vou passar a fala para os meninos, eles querem fazer uma abertura com vocês, tá bom? Olá, bom dia a todos. Eu sou o Márcio, aluno do segundo período de Direito da Unifanap, como a dona Simone falou. E primeiramente, eu gostaria muito de parabenizar vocês por ontem, que a gente realmente ficou muito feliz mesmo com a participação. As perguntas de vocês foram incríveis, então isso deu um ânimo maior para hoje. Então a gente trouxe uns prêmios melhores também, porque a gente gostou muito da participação de vocês. Esperamos que hoje também seja igual, né? Ou melhor. Então eu gostaria de apresentar a nossa palestrante de hoje. O nome dela é Carla, né? Também ela é formada em Pedagogia pela PUC em 2006, formada em Comunicação em Sala de Aula pelo CETEB em 2008, formação em Altas Habilidades e Superdotação pela NAANS em 2010, especialista em Sociolinguística e Letramento pela PUC em 2014, graduada em Direito pela Universidade Salgado de Oliveira, Universo 2020, atualmente trabalha na Secretaria de Estado Estadual de Educação, Secretaria Estadual da Indústria, Comércio e Serviços, cursando especializado em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás, UFG. E o papel mais importante, ela é minha tia. Então, espero que vocês escutem ela e aprendam sobre o conteúdo de hoje. E no final, a gente vai estar fazendo sorteios e quem tiver maior participação, a gente vai estar distribuindo brindes também, no meio da palestra. Então, aproveita. Pessoal, bom dia! Nem parece que vocês tomaram um café da manhã bem gostoso. Bom dia, gente! Bom dia! Primeiramente, eu quero dizer para vocês que é uma satisfação enorme estar aqui. Por tantos motivos, né? Eu sou aluna dessa casa. Há 35 anos eu estudei aqui. A minha professora era a Ana Maria, morava ali embaixo, na Vila Brasília, pertinho do terminal. Eu tenho memórias incríveis nesse lugar. E uma das memórias que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã foi um dia que a professora Ana Maria foi tomar lição de mim na cartilha. Pensa num dia que eu fiquei nervosa e eu não conseguia nem ler direito. E hoje eu estou aqui, conversando com vocês. E isso faz parte da minha formação acadêmica. Eu também sou professora, né? Então, essa casa me formou de várias maneiras possíveis. Em 2014, quando eu fui fazer um curso de especialização na Universidade Estadual, na PUC Goiás, né? Eu usei essa casa também para poder me abençoar. E aqui eu fiz um trabalho de práticas de letramento escolar na educação de jovens e adultos. Eu escrevi um artigo, né? Meu trabalho ele foi pontuado como um dos melhores do curso naquela época. E as informações que eu tirei foi daqui, Educação de Jovens e Adultos, Colégio Estadual Gervásio Santana Dourado. Muito obrigada à casa por me receber novamente. Eu espero nessa manhã poder contribuir um pouquinho do que eu conheço e do que eu aprendi durante a minha jornada acadêmica com vocês, tá? É uma divisão de conhecimento. Então, já estive nesse lugar e é aos poucos que a gente vai crescendo e a gente vai se construindo como pessoas, como cidadão, como aquele que pode contribuir mais para a sociedade, como mãe, como tia. E eu acredito que de todos os títulos que eu fui construindo academicamente, eu tenho o ato de dizer que o melhor título que eu tenho é o de mãe e o de tia. Muito obrigada por me convidar, Márcio Filho. Esse é o maior legado que nós temos. Quantos
pais nós temos aqui? Pode levantar a mão, por favor? Que bom ter vocês aqui, tá? Essa conversa também é com vocês. Como eu estava falando para vocês, esse aqui foi o meu artigo que eu apresentei na universidade, na PUC Goiás, em 2014. E, recentemente, eu usei esse artigo para escrever o meu pré-projeto de mestrado na Universidade Federal e ele foi aprovado na primeira instância. Então, essa casa tem me abençoado de várias maneiras possíveis, né? E eu fico muito feliz. A escola é um local que a gente aprende. Nem sempre a gente acha que é tão importante estar aqui, né? Mas aqui que a gente aprende, a gente constrói amizades, relações e tudo aquilo que a gente pode construir de melhor. E eu também fico muito feliz em rever a Rita, porque em 2000, já faz 20 anos, nós estamos em 2026, e em 2000 eu fui aprovada, 2026, né? Nós estamos em 2026, então. Em 2006, eu fui aprovada no concurso da educação, tem 20 anos, né? E eu lembro perfeitamente, era uma manhã, e o telefone lá de casa tocou, e era a Rita. E a Rita ligou para mim, falando assim, amiga, seu nome tá no Diário Oficial. Eu falei, Diário Oficial? Meu Deus, que loucura, era bem cedo, né? Ela falou assim, sim, você passou, você foi aprovada no concurso, né? E obrigada, Rita, né? Você faz parte da minha vida desde os 14 anos. Então, muito obrigada. Então, essa casa é uma casa especial para mim, viu? A Escola Gervásio Santana Dourada é um lugar muito especial para mim. Hoje nós vamos falar sobre tecnologias. Quem que usa tecnologia? Quem que sabe o que é tecnologia? Todo mundo sabe, né? Gente, às vezes nós já levantamos e a primeira coisa que nós pegamos é o celular. Verdade? Tem muita gente que a primeira coisa que ela faz ao despertar não é nem um bom dia para a mãe, não é nem um bom dia para o pai. A primeira coisa que vocês pegam é os aparelhos. Pessoal, vamos lá? Pessoal, vamos lá? Eu vou pedir a participação de vocês outras vezes, mas nesse momento não é hora de conversar, tá? Então, o que eu trago para vocês aqui, tá? São experiências e também são estudos que o MEC proporcionou dentro de uma cartilha e são também são linguagens reflexivas daquilo que a gente está vivendo no dia a dia, tá bom? Nós vamos entender quais são os benefícios e quais são os atributos negativos que essas tecnologias também vêm trazendo dentro da nossa vida, tá bom? E eu trouxe como tema central aqui, a tecnologia, ela tem aproximado pessoas ou ela tem distanciado pessoas? Distanciado pessoas? Nós vamos descobrir isso nesse dia também, tá? Vocês acham que as tecnologias é um benefício ou uma ameaça? As duas coisas, tá? A tecnologia, ela é tanto um benefício, mas ela também é uma ameaça. Eu tenho o ato de dizer para minha filha, eu quero dizer para vocês que eu tô nesse lugar de pai, tá? Minha filha tem 15 anos, e eu tenho uma filha de 15 anos, o nome dela é Júlia Vitória, e eu me senti nessa necessidade de buscar mais conhecimento nessa área, principalmente entender um pouco mais como é que é a cabeça dos jovens, como essa cabeça funciona, né? Como esse comportamento funciona. Então, eu estou vivendo isso na prática, dentro da minha casa e na minha relação com a minha filha, tá? Então, as tecnologias, elas têm as duas coisas a nos oferecer, né? Tanto os benefícios, como também algumas ameaças. Elas trazem algumas ameaças para nós. E não é só para vocês enquanto jovens, não, tá? Para nós enquanto adultos também. Às vezes a gente se pega perdendo muito tempo com as redes sociais ou com outras coisas e a gente não se ocupa tanto daquilo que de fato é importante. Então, não é só um benefício, tá? E não é só também uma ameaça. Então, o que é minha proposta aqui nessa manhã com vocês? É que a gente estude, que a gente também reflita sobre o uso equilibrado da tecnologia, que a gente entenda tanto os impactos positivos quanto os impactos relativos negativos, principalmente nas relações, né? Em pai, mãe, casa, família, escola.
E também fortalecer o diálogo entre a família e a escola, porque isso é extremamente importante. Pais, que bom ter vocês aqui, viu? É extremamente importante. Eu sempre faço questão de participar não só da vida acadêmica da minha filha, como também sempre fiz muita questão de participar da vida acadêmica dos meus primeiros filhos. Os meus sobrinhos são filhos para mim. E eu participo da vida deles ativamente, porque eu sei o tanto que é importante a presença da família nessa construção, não só de conhecimento, mas também como emocional. E também incentivar o uso consciente das redes sociais e do celular, tá? Eu queria que vocês dissessem para mim aqui o que vocês consideram como tecnologia. Quando vocês pensam em tecnologia, o que vocês pensam? Vem um nome aí na cabeça de vocês, o que vocês pensam? Celular, Instagram, TikTok, famoso TikTok, é o terror da vida das mamães, né? TikTok, Kawaii, jogos eletrônicos, né? Gente, ninguém falou em plataforma de estudo? Plataformas de estudo também, tá? YouTuber. Gente, olha só. Tudo isso faz parte das tecnologias. Tudo aquilo que a gente usa para a gente ter conhecimento, trabalhar nossas relações, elas faz parte da tecnologia, tá bom? Eu vi vocês falando muitas coisas, então assim, dá para entender que vocês utilizam muito as tecnologias para as redes sociais, né? Para interação social. Mas pouco de vocês sabem que muitos cursos gratuitos, eles são oferecidos também através dessas tecnologias e que podem ajudar vocês a se profissionalizarem e saírem muito mais capacitados como profissionais, tá? A gente não pode ser imediatista e pensar só neste momento, a gente precisa pensar em futuro e vocês já estão na idade de começar a pensar em futuro. Então, as tecnologias, elas são tudo isso que vocês disseram, né? É celular, é computador, ela é Instagram, ela é TikTok, ela é rede social, ela é várias coisas, tá bom? Nós temos uma pesquisadora que eu gosto muito da fala dela. Ela é a Vera Iaconelli, ela é uma psicanalista da Universidade da USP de São Paulo, que ela fala o seguinte: o adolescente vive um momento de sofrimento, crescimento, transformações, adaptações, mudanças e vulnerabilidades psíquicas. Porém, o uso das telas, nós estamos vivenciando com o uso das telas um acúmulo de vulnerabilidade e um aumento do adoecimento. E nós temos também um outro pensador e um outro psicanalista também, que é o Augusto Cury, que ele é muito conhecido, que ele fala que nós estamos vivendo um encarceramento emocional, né? Por quê? Porque teve muita gente que no início eu fiz uma pergunta para vocês, se vocês achavam que as tecnologias elas estavam distanciando ou elas estavam, né, agregando as pessoas. A maioria de vocês entendem que ela está distanciando. E isso não é uma verdade tão absoluta. Por quê? Eu lembro, e acho que os pais aqui vão lembrar, que na nossa época, quando a gente queria conversar com alguém que estava em outro estado, era a coisa mais difícil do mundo, né? A gente tinha que ficar pegando fichas, essas fichas acabavam o mais rápido possível, a gente tinha que correr no orelhão, e às vezes a gente tinha contato com a pessoa que estava fora, assim, uma vez ao ano, enfim. E hoje, com um clique, né, no celular, a gente não só conversa com pessoas que estão em outros lugares, como a gente também pode vê-las, né? A gente pode conversar em tempo real e vê-las em tempo real também. Na medida em que nós estamos distante fisicamente de algumas pessoas, a tecnologia nos aproxima. Mas, infelizmente, à medida em que nós estamos perto das pessoas, as tecnologias estão nos distanciando. Às vezes nós estamos em uma mesa, sentados para comer alguma coisa, e cada um pega o seu celular e a gente não tem essa comunicação ativa. Então, à medida que ele distancia, ele também traz para perto. Isso vai depender muito de como a gente utiliza esses mecanismos, tá bom? E por que ela fala que vocês estão vivendo um momento de sofrimento, um momento de adaptação, e um momento de conhecimento, e um momento de várias fases? Porque o adolescente, ele está em fase de transformação, né? Esse é o momento em que o córtex frontal de vocês
biologicamente falando, ele está em transformação, ele está em amadurecimento. E isso só vai finalizar lá para os 20, 25 anos. Né? Então, essa fase que vocês estão vivendo agora, ela é uma fase dolorida porque o cérebro de vocês estão passando por uma faxina. O que é uma faxina? Né? Os neurônios estão tendo cortes de neurônios frontais. Já ouviu falar em poda de árvore? Quando a gente pega uma árvore e o povo fala assim, nossa, mas ela está tão bonitinha, você vai lá e vai podar os galhos, você vai podar as folhas, né? Isso é para que elas cresçam mais bonitas e frondosas. Tá? E assim também é a época que vocês estão vivendo. Tem muita gente que gosta de dizer que é uma era da aborrecência, enfim. A gente costuma dizer que é uma era de ouro. Por quê? Porque é um momento de apuração de vocês. É um momento de crescimento. É um momento de uma faxina que está acontecendo aqui dentro do cérebro de vocês. É onde o cérebro reconhece que existem muitas memórias que vocês adquiriram até aqui, porém que elas não estão sendo utilizadas e essa poda aí está sendo construída. Então, às vezes, vocês têm mudanças de humores, vocês, ao mesmo tempo que está feliz, está triste, ao mesmo tempo que vocês querem conversar, vocês já não querem, ao mesmo tempo que vocês dormem demais, vocês já querem estar com muita adrenalina, né? Então, esse é um momento muito importante e muito especial, e é por isso, pais, que nesse momento a gente precisa auxiliar os nossos filhos com aquilo que eles veem, com aquilo que eles estão acessando, com aquilo que eles estão ouvindo do coleguinha, tá? Por quê? Porque esse é um momento de muito crescimento, tá? E é importante que vocês escutem os pais de vocês, tá? O conselho de um amigo não é tão importante quanto o conselho de um pai. Quem acha que aqui o seu amigo quer o melhor para você mais do que o seu pai? Quem acha que seu pai tem o melhor conselho para você e quer o melhor para você? Gente, não tem ninguém no mundo que queira melhor o bem de vocês do que um pai. E às vezes a gente acha que ele é chato, às vezes a gente acha que ele é repetitivo, às vezes a gente acha que ele é desnecessário, né? Eu, por várias vezes, o ano passado, ouvi a minha filha dizer assim pra mim, nossa mãe, mas você tá muito desnecessária hoje, né? Por quê? Porque às vezes quando a gente fala uma coisa que vocês não gostam, a tendência de vocês é não querer ouvir, tá? Mas é importante. Ok? Então, gente, os pontos positivos aqui das tecnologias porque elas estão aproximando familiares distantes, né? Quem aqui tem familiares em outro estado, em outro país? Vocês conseguem falar com eles assim, se de repente a gente conseguir pegar o telefone e ligar, é questão de 5 minutos a gente já tem contato com essas pessoas? Tem, tá? Então a tecnologia, ela aproxima pessoas? Aproxima pessoas, tá? Então, ela traz proximidade a familiares que estão longe. Pessoal, os ruídos estão muitos. Vamos lá? Tá? Ela facilita a comunicação, né? Eu quero, de repente, minha mãe ou a mãe está no trabalho e, de repente, ela quer te mandar um recado, né? Rapidamente, ali no uso do WhatsApp, ela te manda um recado e você consegue comunicar facilmente com a sua mãe. Né? Ela permite também que vocês aprendam coisas novas. Todos os dias que vocês entram na internet tem coisas novas para vocês, tanto positivas quanto negativas, não tem? E aí basta vocês aprenderem a selecionar aquilo que é de melhor para a vida de vocês, tá? A gente não pode ficar acumulando lixo no decorrer da nossa vida. Nosso tempo é precioso, ele não volta. Então, quanto mais coisas positivas vocês puderem colocar dentro da vida de vocês, melhor ainda. Ela também amplia oportunidades, né? Por exemplo, eu falei para vocês agora que eu fiz a inscrição, né, no meu curso no curso de mestrado e assim, eu consegui fazer tudo isso usando as redes sociais, eu não precisei nem na universidade, né? Então, ela aproxima e ela também te dá oportunidades. Eu consigo ver vagas de empregos, eu consigo ver vagas de estágio, eu consigo ver várias coisas através da internet, né? Então, ela também aproxima oportunidades, né? E os pontos negativos? Geralmente, e o Brasil é um campeão, nós estamos só perdendo para a África do Sul. Nós somos um dos países que mais consomem a internet no mundo. Nós estamos ficando cerca de 5 a 9 horas do nosso tempo, de 24 horas, nas redes sociais ou na internet.
Se nós temos 24 horas do nosso dia, nós tiramos 9 horas disso, a idade de vocês precisam dormir, não é só 8 horas, tá? Vocês precisam dormir no máximo, no mínimo 9 horas por dia, tá? O corpo de vocês e a mente de vocês, o cérebro de vocês requer mais sono, para que vocês possam produzir melhor, tá? Então, se a gente gasta 9 em rede social, mais 9 dormindo, nós temos aí o quê? 20 horas, 18 horas gastas, né? Para 24, nós estamos ficando então, com 6 horas de atividade, tá? Então, é muito tempo que a gente perde nas redes sociais. E esse tempo ele pode ser oportunizado para outras coisas. Nós estamos ficando totalmente dependentes digitalmente. Se eu fizesse um desafio com a maioria de vocês aqui, eu acho que agora até funciona, né? Porque nós temos a lei aí que vocês não podem mais utilizar o celular dentro das escolas e que bênção, que lei abençoada, apesar de vocês não gostarem, né? Se vocês tivessem a oportunidade de ter acesso agora a um celular, com certeza vocês não estariam nos ouvindo, né? Então, nós estamos dependentes digitalmente demais. A minha filha, quando ela sai da escola, que ela entra no carro, a primeira coisa que ela faz é pegar o celular. Então, a dependência digital, a dependência das tecnologias tem nos tirado de coisas que são também importantes, tá bom? E ansiedade demais, diminuição do diálogo presencial e o cyberbullying. Tá? Então, são 3 coisas assim, que são extremamente importantes. O que é o distanciamento familiar? Qual que é o melhor seio e qual que é o melhor lugar em que vocês podem estar mais seguros, aprendendo mais, tendo mais essa coletividade? Não é na casa de vocês, não é com o pai de vocês, com a mãe de vocês, é no seio familiar. E a gente tem se distanciado disso, tá? E o cyberbullying, quem sabe o que é cyberbullying? O coleguinha lá de trás. Isso. É quando eu uso as redes sociais ou quando eu uso as tecnologias para me poder tirar sarro ou para fazer alguma coisa que não é legal com outra pessoa. Não é isso? Tá? E a gente tem o bullying, que é aquele que é feito presencialmente, e isso, gente, é muito ruim. O bullying é muito ruim, tome muito cuidado. Eu sempre ouvi um ditado que ele fala bem assim, ó. O que eu não quero pra mim, eu não faço com o outro. Você se sente bem quando alguém faz alguma coisa ruim com você? Não. Então, aquilo que eu não quero pra mim, eu não faço com o outro. E o cyberbullying, ele cresceu 85%, diz que é uma prática, já tem pesquisas que dizem que 85% dos jovens já sofreram cyberbullying. Tá? Então, é uma prática que precisa acabar. Porque a gente não a gente não tira sarro das pessoas, a gente não faz o mal para outra pessoa e a gente não faz aquilo que a gente não gostaria que fosse feito conosco, tá? Então, um dos grandes problemas e dos pontos negativos das redes sociais e das tecnologias é justamente isso. Eu já falei para vocês que é um dado crescente, de 2025 a 2026, nós ficamos mais tempos em tela. O número de adolescentes com ansiedade relacionados ao uso excessivo de telas e das redes sociais tem crescido assustadoramente. Por quê? Porque vocês estão substituindo as relações pessoais pelas tecnologias. Então, vocês ficam muito tempo sozinhos. Gente, eu cresci aqui na Vila Brasília, viu? Morei, acho que uns 35 anos aqui na Rua Piacas. Eu sou fruto desse lugar, sou fruto desse bairro. Eu cresci aqui. Gente, a gente tocava o terror no bairro, né? A gente tocava o terror no bairro. O tempo que eu não estava na escola, eu estava soltando pipa. O tempo que eu não estava na escola, eu estava jogando bolinha. E eu era boa demais na bolinha. Tanto na casinha, na linha, eu era espetacular, tá? A gente estava jogando finca, eu não sei se vocês nem sabem o que é isso. A gente estava jogando pega-bandeira e eu conheço quase todo mundo da minha rua e aqui do bairro. Por quê? Porque a gente era muito amigo, a gente era muito próximo. Jogar futebol, jogar vôlei, fazer quadrilha, né? As festas juninas, isso fazia muito parte da vida da gente. E isso são as relações que a gente vai construindo e levando para a vida. E a gente tem substituído essas relações por tecnologias. E por este motivo, por a gente não ter esse afinco emocional,
a gente acaba entrando em problemas emocionais que precisam ser tratados, tá? Nunca se teve uma geração com tanto nível alto de ansiedade como a geração de vocês. Então, isso precisa ser revisto, isso precisa ser trabalhado. E esse foi um dos motivos também que a lei foi criada para poder trazer esse isolamento de vocês do uso dos celulares e das tecnologias dentro da sala de aula. E dentro da unidade escolar, tá? Porque ela não pode nem só dentro da sala de aula, mas ela também não pode nos outros momentos. Enquanto vocês estiverem dentro da escola, eles são proibidos. Tá bom? Quais são os impactos disso para a nossa saúde? Insônia. Crianças com problemas de visão têm aumentado absurdamente. Por quê? Porque eu pego o celular... Eu já tô nessa fase, mas eu já tô com 45 anos, né, gente? Eu tô com um problema entre a distância do meu braço e o celular. Então, assim, para mim enxergar tem que ser de longe, ou então eu tenho que estar com o meu retrovisor aqui em alta, né? Então, um dos grandes problemas que vocês estão tendo, que a geração de vocês estão tendo, a visão de vocês estão sendo comprometidas, né, pelo uso das telas. Principalmente quando vocês usam à noite, na cama. Quem gosta de levar celular para a cama aqui à noite? Trem danado, hein? E aí, a luminosidade acaba também destruindo um pouco da visão de vocês, tá? Gente, sedentarismo, obesidade, colesterol alto, diabetes. Vamos lá, pessoal? Gente, eu tenho uma filha de 15 anos que ela dá finúria desse fiozinho aqui, ó. Mas o colesterol dela é altíssimo. Por quê? Criança de apartamento, né? Então, a minha filha tem pouca atividade e, assim, nós estamos fazendo mais atividades juntas agora, justamente para que ela possa melhorar a questão da saúde dela. Então, nós estamos adoecendo muito por falta, realmente, tanto das relações sociais, quanto também dessas necessidades que nós temos de termos atividades físicas, tá? Tecnologia na escola. A tecnologia na escola é boa? Gente, ela é maravilhosa. Olha aqui, isso aqui é tecnologia. Eu estou usando tecnologia, isso aqui é tecnologia. Tá? Pessoal, só que tudo aquilo que a gente utiliza com excesso, ele não faz bem, tá? A tecnologia ela é boa, o professor pode usar uma tecnologia para trazer para vocês um vídeo, para trazer para vocês algo inovador, para fazer vocês entrarem dentro de plataformas de cursos. Ela é boa? Ela é boa, ela é importante, tá? A tecnologia na escola ela é importante. O fato é como que ela é utilizada. Tá? Como é que eu utilizo essas tecnologias? E, considerando que vocês estão em processo de maturação, vocês não têm a maturidade para fazer o manuseio dentro das escolas. Gente, até nós, de vez em quando, a gente não tem essa facilidade, tá? Então, a Lei 15.100, de janeiro de 2025, ela veio justamente para poder inibir o uso do celular dentro das salas de aula. Por quê? Gente, é engraçado que lá no artigo 1º, até a própria lei, ela fala que as crianças estão, justamente para salvaguardar a saúde mental de vocês, física, psíquica da criança e do adolescente. Então, a própria lei, ela já fala que o uso excessivo, ela tem trazido para vocês benefícios, mas também tem trazido muitos mais malefícios, tá? Por quê? Porque por falta de maturidade, a gente não consegue fazer a utilização com consciência. Quais que são os desafios, né? As distrações em sala de aula era, assim, surreal, né? A gente estava ali ministrando, de repente você pega o celular, você já foge, você estava conseguindo ir no raciocínio do professor, você pegou a rede social, você pegou um telefone e você já conseguia perder todo o raciocínio do que você tinha aprendido, né? Uso do celular durante explicações, a dependência de respostas rápidas, nós estamos ficando muito dependentes das IAs da vida, né? Das inteligências artificiais, e que, assim, é um benefício, gente, veio para ficar, tá? As inteligências artificiais, elas vieram para ficar, mas a forma com que a gente utiliza ela, a gente também precisa aprender, viu? E também para usar para fazer plágios, né? Tinha muita gente que usava aí para fazer plágios dos trabalhos, para fazer as entregas. E a gente deixa de pensar, deixa de raciocinar. E quais são os benefícios? Quando os professores utilizam elas?
aulas mais interativas, acesso rápido ao conhecimento, tem vídeos educativos que podem ajudar vocês, inclusive até mais fácil, né, porque ficar ouvindo tanto falar, e também as plataformas digitais para que vocês possam acessar conhecimentos e a inclusão digital. A tecnologia deve apoiar o aprendizado, ela não deve substituir o pensamento crítico, viu? A gente precisa entender isso. Qual que é a nossa maior diferenciação dentre todos os outros animais, né? É porque a nossa capacidade de raciocínio, de pensamento rápido, ágil, ela é construída muito mais fácil. E se a gente perde isso, o que sobra de nós, né? Nós ficaremos presos ao quê? Como é que esse conhecimento vai ser adquirido? E o que nós vamos adquirir como conhecimento? Tecnologia nas relações familiares. Nós vamos fazer uma dinâmica aqui, tá? Se você achar que a sua família realiza a atividade que eu vou fazer, você vai levantar a sua mão direita. Tá bom? Se você achar que ela não realiza, você vai levantar a mão esquerda. Ok? Vou fazer uma pergunta para vocês. Na casa de vocês, a família de vocês utiliza o celular na hora do jantar? Levante a mão direita. Desculpa, levante a mão esquerda. Esquerda, desculpa. Esquerda. A família de vocês utiliza o celular na mesa de jantar ou na hora de lanchar, jantar? É uma grande maioria, né? Não utiliza? Que bom, que bom. Gente, e eu fico feliz em ver que só a metade de vocês tiveram essa resposta. Por quê? Porque na mesa de jantar é um momento extremamente importante e rico para a gente entender essas relações. Tá? É um momento que a gente vai conversar com o nosso filho, é um momento que a gente vai saber como é que foi o dia dele. Porque se a gente não conversa com os nossos filhos, pai, outras pessoas conversam. Outras pessoas trazem outras informações. E outras pessoas preenchem a cabeça deles com coisas que não edificam, tá? Quantos de vocês, filhos, conversam com a mãe ou com o pai olhando no celular? O pai tá perguntando, vocês estão ali respondendo olhando no celular. Quando? Não fica com medo não, gente. Não fica não. Todos nós estamos aprendendo, todos nós erramos, tá? Todos nós estamos em fase de aprendizado. Quantos de vocês? Pai e mãe tá ali, tá conversando, você fala assim, ó, que pai, que mãe, né? Às vezes nem ouviu. Então, muitos de vocês fazem isso. Gente, um outro perigo. Pai, mãe, preste bastante atenção nisso, tá? Um dos grandes perigos que as redes sociais trazem para os nossos filhos é na madrugada. Predadores, pedófilos, pessoas que não têm a intenção boa, elas atuam principalmente de madrugada. Meninos, hora de dormir, à noite é hora de descanso. É a hora que o cérebro de vocês precisam descansar, tá? Então, à noite, pai e mãe, não permita com que seus filhos utilizem ou levem para dentro do quarto celulares, tá? Isso não é legal, não é legal. Geralmente é nesse horário em que essas pessoas que estão mal intencionadas utilizam das redes sociais para fisgar o filho de vocês. Tá? Então não permitam. Sem contar que, meninos, vamos lá. Sem contar que, quando eu utilizo o celular e quando eu levo o celular para dormir, aquele soninho gostoso parece que ele não vem, né? Ele não aparece. E aí vocês vão crescendo, então, nessa ansiedade, nessa vontade de não dormir. Então vocês precisam recolher o celular ou tirar o celular de perto de vocês na hora de dormir. Gente, é essencial. Vocês precisam do sono para poder recapitular e para poder renovar a máquina de vocês chamada cérebro, tá? Então não leve celular para o horário de dormir. Esqueça, desligue e coloque ali do lado da cabeceira. Lá em casa virou lei. Antigamente eu fazia isso, minha filha fazia isso, e aí ficava duas parasitas lá na cama, sentada, olhando rede social e olhando a internet, né? E o sono não vinha. E a gente estava tendo uma qualidade de vida muito ruim. Então, foi uma das coisas que eu cortei na minha casa. Então, o que eu tô falando para vocês, gente, não são coisas que só pesquisa de internet. São coisas que eu vivo na minha vida real e no meu dia a dia. Como eu falei para vocês, eu tenho uma filha da idade de vocês, né? Então, tudo que eu tenho feito, eu tenho aplicado também dentro da minha casa.
E aqui, os pais de vocês acompanham aquilo que vocês acessam na internet? Gente, é importante, tá? Oi. Só um minutinho, por favor, gente. Muito legal, ó. Essa mãe aqui tá antenada. Um Link no celular. Muito bom. Muito bom. Gente, eu vou trazer para vocês. Um caso. Pessoal, vamos lá? Nós tivemos recentemente um caso que foi muito emblemático e ele foi o ano passado. Uma mãe tem muita afinidade com a filha, uma menina de 13 anos, eu acho que vocês viram essa reportagem. Uma mãe com muita afinidade com a filha, a filha, do nada, em casa, recebeu uma mensagem no celular. E era uma mensagem, parecia um pouco inofensiva, de um telefone desconhecido. Falava assim: oi, boa tarde. A filha achou aquilo estranho, por quê? Um telefone desconhecido, mas ela sabia de quem se tratava esse número de telefone. Ela mostrou para a mãe, falou: mãe, olha, recebi uma mensagem, um tanto quanto estranha. A mãe já começou, então, a utilizar, e a menina tinha um Family Link também, tá? E a mãe já começou a acessar essas redes sociais. Quem era que estava do outro lado dessa linha? Era um pai de um coleguinha de escola dela, tá? Um pai do coleguinha de escola que ele pegou o número do telefone dela no celular do filho. O filho não sabia de nada, a mãe do menino também não sabia de nada, ou seja, a esposa dele também não sabia de nada. E ali no conversa com a mãe, né, a mãe foi perguntando: o que você deseja, não sei o que e tal, e aí ele foi pedindo para que ela mandasse fotos inadequadas para ele, né, e também já começou a trocar também informações que não eram devidas, que não eram legais. A mãe, para ter certeza de que de fato se tratava do pai daquele menino, ela falou assim: ok, eu te mando as fotos se você me fizer um Pix, né? E imediatamente o que ele fez? O Pix, né? E ele ficou evidenciado de que ele era a pessoa que estava por trás do telefone. A mãe procurou a delegacia e ali eles registraram, né, todas as informações e também verificaram as redes sociais, verificaram o telefone da menina, marcaram o encontro com ele no cinema. Eu acho que agora vocês conseguem saber de qual matéria que eu tô falando. Ainda não? Ninguém viu essa matéria? Gente, vocês não estão vendo coisa importante na internet, hein? Tá? E aí, no momento em que eles chegaram ali, ele achou que ele ia encontrar com ela na porta do cinema, né? Ele encontrou com os agentes policiais, ele foi diretamente para a delegacia, tá? Prestar depoimentos. Por que essa menina ela foi salva? Porque ela tinha uma afinidade muito grande com a mãe, tá? E é importante. Nossos pais e os pais de vocês são as pessoas que mais podem proteger vocês no mundo. E o perigo, quem é que imaginava que poderia ser o pai da coleguinha, do coleguinha de escola? O perigo, ele mora nos lugares onde a gente menos imagina. A cabeça das pessoas para maquinar o mal, elas estão em todos os lugares. Então é importante que vocês comecem a refletir e colocar a segurança de vocês em primeiro lugar. Gente, eu vou passando, porque eu acho que já falta quantos minutos aí? Já terminei? Já minha fala acabou? Já? Uns 10 minutos? Tá bom. Gente, eu quero que vocês repitam uma frase comigo, que ela é bem assim, ó. O virtual também é real. O virtual também é real. Vamos lá? O virtual também é real. Por que o virtual também é real? Se eu mando uma mensagem aqui, eu vou mandar uma mensagem, como é que é seu nome? Ana Cecília? Lindo seu nome, Ana Cecília. Você pega uma mensagem aqui do WhatsApp, eu mando para Ana Cecília. Essa mensagem é real? Ela é real. É como se ela fosse um bilhete, tá? Então, não imagine vocês que dentro das redes sociais ou fora das redes sociais a vida não acontece. Acontece e ela é real, tá? A vida virtual, ela é real, tá? O virtual é real. E aí eu quero ler com vocês aqui, um convite.
tá? E eu queria que vocês dissessem para mim o que tem de errado nesse convite, ou se esse convite está certinho. Combinado? Venha comemorar meu aniversário. Olha, que legal! Data 28 de junho de 2026, horário 16 horas, local Rua das Acácias, número 148, Casa 2, setor Bela Vista, Goiânia, Goiás. Informações. Telefone, tal. Será uma tarde cheia de alegria, brincadeiras e momentos. Vocês acham que esse bilhete, se eu postar na rede social, ele é legal? Não é legal. Por que ele não é legal? Tem informação? Pessoal, tem dado pessoal, gente. Ó, a estratégia de vocês era passar para quem respondeu. Ó, gente, vocês vão vai ganhar um ECA aqui, tá? Aqui, ali, lá atrás. Tá. Aí agora, na medida que vocês forem participando, tá? Tem um ECA. Gente, aqui nós temos informação pessoal. Pessoal, lá atrás, do lado do professor lá, ó, como é que é seu nome? É você mesmo. Ó, é o jeitinho dele. Isso, tá? Pessoal, se eu colocasse assim, ó, uma informação. Meninos, vamos lá? Se eu colocasse uma informação assim também, ó, eu coloco aqui, vocês estão com a camiseta de uniforme, né? Eu vou postar uma foto na rede social. Faço uma selfie, né? Que vocês adoram, uma selfie. Faço uma selfie. Posto lá meu rosto, posto a minha escola e coloco lá localização. Essa informação é legal? Não é legal, porque ela fala que ela fala que vocês estão em um tempo real. Então, essa informação, ela não é legal. Pessoal, tudo aquilo que pode levar ao rastreio de vocês não pode ser postado na rede social. Tá? Não pode ser postado na rede social. Ontem eu estava vendo uma delegada falando, ela dizendo da seguinte maneira, que vocês, que tem adolescentes que é porta de entrada para levar extorsão para dentro de casa. Não só extorsão para você em si, para que você possa fazer coisas que não é devida dentro das redes sociais ou na internet, mas também para fazer extorsão de pais e mães. Então tenham muito cuidado, porque o perigo, ele não estende só a você, ele estende a sua casa, a sua família, a sua unidade escolar, tá? Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês, quando vocês recebem um post, vocês compartilham direto ou vocês leem e verificam se essa informação é verdadeira? Gente, tem gente que é assim, ó, a primeira coisa que ele faz, fala assim, nossa, que informação chocante, que babado, vou passar para frente, né? Essa fofoca é quente demais, vou passar para frente. E essa fofoca, às vezes, ou essa informação, ela não é verdadeira. Qual que é o nome disso? Gente, mas que povo antenado, gente. Vocês estão demais da conta, velho. Que é isso? Tem uma mocinha com a mão levantada aqui na esquerda. Acho que ela quer perguntar. Tá. Quem tá aqui? Tá. Você tinha falado sobre aquele negócio de rastreamento extremo. Eu lembrei de um caso, né? Teve em 2023, que foi sobre o filme do Scott. Pessoal, só um minutinho, por favor. Ele tipo assim, o grupo do Scott é um aplicativo de conversa. E o pessoal entrava no canal só pra tipo, jogar e tal. Depois eles começavam de madrugada, como você tinha dito, a conversar mais, eles entravam em cal e eles pediam muito desafio. Desse desafio também teve desafio, menina tentando engolir lâmina, menina tacando fogo em mendigo, menina matando gato. Pessoal, só um minutinho. Pessoal, vamos lá. Vamos escutar, amiga. Gente, por favor. Pessoal, por gentileza, educação. Vamos lá? Quando eu também desse desafio, também uma menina matou 2 gatos na cal. E depois disso, teve
também eles pediam para se cortar, mutilar, e depois disso eles iam pedindo foto. E se eles não fizessem isso, eles iam vazar informação, porque o Discord ele consegue vazar informação rápido. Porque se você consegue rastrear, você ia conseguir. E aí também, algumas pessoas que não quiseram fazer isso, teve seus dados vazados e teve suas fotos íntimas vazadas também. E aí por isso que o Discord estavam falando que ele ia ser banido, mas eu não sei se é verdade. Na realidade, o Discord está passando por uma verificação do Ministério Público. Por quê? Porque várias delegacias também já verificaram que o Discord, gente, ele é uma plataforma que ele tem mais de 2 milhões de pessoas lá dentro, tá? Ele é uma plataforma de jogos. Ao mesmo tempo em que tem pessoas ruins lá dentro, pessoal, só um minutinho. Ao mesmo tempo que tem pessoas ruins lá dentro, a polícia também já colocou outros policiais infiltrados, já conseguiu salvar muitas crianças, infelizmente, desses jogos que são, desses desafios que são colocados. Esses casos são reais, tá? Uma menina, teve realmente o fato da menina que ela matou o próprio gato de estimação, né, na frente de todas as pessoas. Tem muitos desses crimes e desses jogos e dessas rodadas que elas conseguem ser evitadas por esse grupo. Por quê? Porque da mesma forma que em que as pessoas ruins estão lá, os policiais também estão. E no momento em que esses... vazou agora aqui da minha cabeça, que esses desafios estão acontecendo, os policiais e a delegada já entram em contato com os pais rapidamente e algumas vezes conseguem salvar essas crianças, tá? Mas a melhor forma da gente prevenir é não vazar fotos nossas para ninguém, tá? Gente, nós não somos produtos para estar em exposição, tá? E assim, vocês não têm que vazar fotos de vocês de qualquer maneira para outras pessoas. Ninguém tem uma intenção boa a partir do momento que ela pede para você uma foto de você íntima. Ninguém tem uma intenção boa com isso, tá? E essas fotos realmente são levadas a fazer extorsões com vocês e de outras maneiras possíveis trabalhar coisas negativas. Então, não faça isso, tá? Você quer vir aqui? Estamos esperando. Isso não. Como é que é seu nome? Isadora. Isadora. Lá em 2020, teve um cara que ele tinha acho que uns 18 anos. Aí ele mandou mensagem no WhatsApp, né? Falando, oi, quer ser minha amiga? Aí eu, na inocência, falei, quero. Aí acho que uns 2 dias depois ele falou assim, me manda uma foto sua pelada. Eu falei, eu falei, não. Aí ele falou assim, se você não mandar, eu passo o seu número lá no Discord. Eu falei, não, eu não vou mandar, que eu não sou doida. Aí eu fui e falei pra minha mãe lá e processou. Muito legal, gente. Muito legal. Obrigada, Isadora. Pessoal, vamos voltar aqui? Muito bem, Isadora, muito bem. Pessoal, essa informação aqui, eu queria que vocês dissessem pra mim se ela é verdadeira ou se ela é falsa, tá? Se ela é uma fake news ou não. Vamos lá? Pessoal, olha só. Urgente. O tema da notícia já é mais ou menos assim, ó. Urgente. Cientistas afirmam que beber refrigerante quente elimina todos os vírus do corpo em apenas 10 minutos. Compartilhe antes que apaguem essas informações. Fake news, tá? Fake news. Primeiro, gente, vamos lá. Primeiro, porque refrigerante cientificamente não traz benefício nenhum. Segundo, matar vírus em 10 minutos parece até um absurdo, né? E compartilhe rapidamente antes que isso possa se propagar é um absurdo, né? Outra, atenção! A partir da próxima segunda-feira, todos os celulares do Brasil serão obrigatoriamente desligados às 22 horas por determinação de novo controle mundial da internet. Calma, gente. Calma, calma. Quem não obedecer,
Quem não obedecer terá o aparelho bloqueado permanentemente pelo satélite internacional do monitoramento digital. Fake news. Claramente fake news. Espalhar fake news, gente, vocês são muito participativos, coisa boa. Espalhar fake news é crime, assim como o cyberbullying, bullying, tá? É crime. E eu queria trazer aqui para vocês uma reflexão final, que eu acho que a gente já caminha para o final também, tá? A tecnologia, gente, ela não é inimiga, tá? Ela não é inimiga. A tecnologia não é inimiga. O problema está no excesso, na falta de limites e no uso sem consciência. Tudo aquilo que a gente faz em excesso, até detergente, quando a gente coloca demais para lavar vasilha, ele não traz benefício, ele só traz mais problema e mais canseira pra gente, tá? Então tomem muito cuidado com o que vocês veem na internet, se policiem, se cuida. Tenha no pai de vocês e na mãe de vocês, na família de vocês, as melhores pessoas que possam protegê-los, tá? Um conselho de uma amiga é legal, mas o conselho de um pai e o conselho de uma mãe é melhor ainda, viu? E a tecnologia, ela continuará fazendo parte da nossa vida. Gente, veio para ficar, não tem jeito. A nossa vida, nós não conseguimos viver sem tecnologia. Eu lembro que, não sei se foi o ano passado ou se foi o ano retrasado, teve um corte do WhatsApp para todo mundo. Gente, foi um desespero tão grande que a gente não conseguia viver sem o WhatsApp mais. Nós ficamos 24 horas sem o WhatsApp. Parecia que a gente tinha ficado 24 horas, assim, de cama doente com dengue, né? Então a tecnologia, ela veio para ficar, ela faz parte do nosso dia a dia, ela faz parte da nossa vida. O detalhe é qual que é o nível de maturidade que eu tenho, qual que é a consciência que eu tenho, o que que eu estou acessando e como eu estou utilizando isso, tá bom? No mais, eu desejo para vocês... eu fiz uma frase essa semana que eu queria compartilhar com vocês, que tem um pouco a ver com isso. Às vezes a gente acha, principalmente adolescente... Gente, eu fui um adolescente bem rebelde, tá? E como eu falei para vocês, eu fiz parte dessa casa na segunda série, e na segunda série também eu fui convidada a ir pro Colégio Cecília Meirelles, porque eu fui um adolescente muito rebelde, tá? E eu lembro que eu dei muito trabalho para minha mãe. Por quê? Porque às vezes, por essa falta de identidade, por essa falta de saber quem nós somos, de nos conhecer na nossa essência, nós acabamos querendo ser inclusos em grupos que não trazem pra gente benefícios. Eu quero ser aceita, então eu vou ter que fazer isso ou aquilo outro. Eu quero ser aceita dentro daquele grupo de meninos que estão fazendo coisas que não são legais e eu preciso mudar meu comportamento para isso. Pessoal, a melhor dádiva que nós temos é o de sermos diferentes, tá? É de carregarmos a nossa essência, é de carregarmos aqueles ensinamentos que nós aprendemos dentro de casa. Então, você não precisa fazer aquilo que não é certo, aquilo que não é correto, aquilo que não é bacana para você ser aceito em um grupo. Se assim for, significa que esse grupo ele não te pertence. Então, não entre nele. Seja você, seja autêntico e seja obediente. É uma das maiores dádivas e virtudes que a gente tem em obedecer. Tá bom? Então, finalizando... Essa é uma frase que eu construí no início dessa semana, que diz o seguinte: se você prestar atenção no que as pessoas fazem, você jamais será enganado pelo que elas dizem, tá? Porque tem pessoas que dizem muitas coisas bonitas, mas a prática dela não é legal. Então, se você prestar atenção no comportamento das pessoas, você vai ver que às vezes nem tudo que ela diz é interessante. Tá bom? No mais, eu fico muito feliz de estar aqui. É realmente assim uma felicidade para mim, né? Voltar a essa casa depois de 35 anos, depois de também mais um outro tempo. Obrigada, eu espero ter compartilhado um pouco com vocês. E que vocês tenham uma vida acadêmica brilhante. Quero que daqui saia cientistas, engenheiros, advogados, né? E muitas outras coisas. Que os sonhos de vocês não tenham limite.